Oi pessoal, aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, vai conversar com você que está começando a ferrar agora. E aí a ideia é o seguinte, quanto de ferradura você tem que ter no seu estoquezinho ali na sua caminhonete? Quanto de cravo? Quanto você tem que ter das coisas para poder atender bem os seus clientes? Quem vai falar com você? Danilo Gabrielites, gestor de quinocultura, cara que já é conhecido aqui do Na Ponta, cara que já tem bastante experiência nisso, ferra os cavalos aqui da OC, ferra cavalos aqui em volta e tem muita bagagem para passar. Aproveita aí. E aí, pessoal? Então hoje eu vou responder uma pergunta de um ferrador iniciante. Ele falou que não tinha muito dinheiro para investir de início, tá? E ele precisava ter um estoque mínimo de ferradura. Ele ia num local, né, onde tem manga larga, marchador, e ele não sabia o número, né, ali, o que ele ia encontrar, né, na medida aí dos cascos dos cavalos, tá? Então eu acabei dando uma dica, tá, para ele. Eu separei um estoque mínimo aqui das ferraduras, tá, que a gente que é ideal, que é legal ter. Isso para quem tem um fornecedor próximo. Um cara que tem um fornecedor muito distante, talvez ele tenha que aumentar um pouco esse mínimo aqui, certo? Mas para quem tem um fornecedor mais próximo, eu falei para ele, ó, o que eu chego a utilizar mais na minha experiência, no meu dia a dia, tá? São essas numerações aqui nessa raça, tá? Na raça quarto de milha, na raça no árabe, tá? No crioulo, né? Imagino que a gente também possa utilizar esse estoque mínimo aqui, vai ajudar muito a gente ir no local e já poder atender esse cliente aí, tá? Eu não coloquei a ferradura número 4 aqui, agora porque eu não tenho ela, mas eu também colocaria 1 ou 2 jogos da número 4. Sempre vai ter alguém aí fora da curva aí, às vezes com um casco um pouquinho, né, maior que isso, tá? Então eu separei aqui uma ferradura número 00, todas são N, tá? Todas são o que a gente chama de normal, tá? Então eu separei uma 00, 2 da número 0, 3 da número 1, 4 da número 2, 4 da número 3, né? E poderia ser 1 ou 2 jogos da número 4 também, tá? Cravo, né? Pelo menos aí eu colocaria 2 caixinhas, tá? Do Cobra E3, tá? E uma caixinha do Cobra E4. Isso já ia, né, conseguir atender bem de início, né, no local que você fosse, né, sem passar muito aperto, tá? Beleza? Então eu mostrei aqui, tá, o estoque mínimo para a gente ter lá para atender aquela emergência, né, ou que a gente precisa aí. Nas raças como manga larga, marchador, quarto de milha, o próprio árabe, né, esse estoque mínimo vai conseguir te atender ali, tá? Já para quem mexe com outras raças, né, esportes também, né, como o adestramento, salto, são cavalos maiores, né, vão ter patas maiores, a gente também precisa aí de ferraduras maiores, tá? Então no meu estoque, né, eu vou ter aí, né, essa ferradura aqui, ó, que é a ferradura Libero, tá? A Libero eu começo, né, tendo no meu carro ali essa número 0, que vai equivaler mais ou menos aí 4 para 5, né? Aí eu vai ter essa número 1, 5 para 6, a número 2 de 6 para 7, né? 8 para 9, tá? E a número 4 e 11 para 13. Elas têm essa numeração, né, que é diferente, tá? Mas como a gente está acostumado nesse esquema, né, da própria
aí JK, que a gente já sabe, a número 0, número 1 e tal. Nessa aqui, né, a numeração muda um pouquinho, mas é mais ou menos o que equivale, né, nos cascos aí. Então, para quem ferra cavalos maiores, precisa ter também esse estoque aqui. A número 0, por exemplo, eu ando com pelo menos aí 4 a 5 jogos dela. A número 1 também 4 a 5 jogos. A número 2 também 4 a 5 jogos. A número 3 eu ando com 2 a 3 jogos. E a número 4 também com 2 a 3 jogos, que eu acabo utilizando mais a 0, 1 e 2 nos cavalos que eu mexo, tá? Pode ter por aí gente ferradores por aí que vão mexer, né, com patas maiores aí, o número de cavalo maior também, vai fazer um estoque maior nisso aí, tá? Os cravos que eu utilizo nessas ferraduras aqui, é esse cravo chamado concave, tá? Esse aqui é um concave número 4, tá? Eu uso o 3 e o 4, tá? São os que eu mais gosto de utilizar e é o cravo ideal, né? Ele dá um encaixe muito bom, muito perfeito, tá? Nessa ferradura, como o Cobra casa certinho também com a ferradura JK. Então, na minha experiência, né, eu tenho um fornecedor próximo daqui. Então, qualquer aperto, qualquer coisa que aconteça, né, no dia seguinte, por exemplo, eu consigo passar lá, pegar cravo, ferradura, alguma coisa algum acessório que eu precise, né? Então, no meu carro, eu não ando com aquele estoque enorme de ferradura justamente por isso. Esse cara está próximo, então eu ando com o mínimo necessário ali, tá? Eu já faço no começo do mês toda a minha agenda, então na semana eu sei os clientes que eu vou atender. Então na semana eu já dou uma olhada e vejo, ó, esse número de ferraduras consegue atender bem o lugar que eu vou, beleza. Caso me aperte um pouquinho alguma coisa, né, no final da semana ou no começo da outra semana, eu consigo passar e pegar já um número de ferraduras para me atender. Ou, né, normalmente o que eu faço, se eu for passar nele de novo para atender até o final daquele mês, tá? Para eu não ter que ficar indo toda hora também. E o que normalmente eu faço uma compra grande, né? E o que vai atender naquele mês ali para mim. Normalmente isso dá certo uma vez ou outra, acontece de eu ter que buscar alguma coisa ali, mas é muito difícil, muito raro, tá? Então se você tem um fornecedor ali próximo, você pode fazer esse esquema de ter um mínimo, né, dentro do seu carro que vá te atender, você sabendo o que você realmente utiliza, né? Ou se não, tem um fornecedor muito longe, você vai ter que ter um estoque maior, e aí você vai ter que, né, às vezes guardar aí na sua casa, né, andar no carro, acho que é muita coisa, muito peso, né? Mas você tem que fazer esse jogo aí, tá joia? É isso aí, espero ter respondido a dúvida. Qualquer coisa, a gente está aí à disposição no canal, beleza? Valeu, obrigado, até a próxima.